Olá, pessoal! Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender a realizar a demonstração do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é exatamente igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, eu notei aqui para vocês essa relação existente entre esses três elementos que representam os lados do triângulo retângulo, a hipotenusa e os dois catetos, certo? Então, o A representa a hipotenusa, o B e o C, os dois catetos. Então, a gente tem que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, certo? Então, pessoal, eu desenhei aqui esse triângulo retângulo, ABC, e a gente sabe que ele é triângulo retângulo justamente porque possui um ângulo reto, certo? Então, o lado que está oposto a esse ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Eu representei pela letra A. Os dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Eu representei pela letra B e C. Esse tracejado que eu fiz, partindo do vértice que forma o ângulo reto até o lado oposto, relativo à hipotenusa, é chamado de altura. Então, quando a gente traça a altura no triângulo retângulo, a gente divide a medida referente à hipotenusa, o lado referente à hipotenusa, em duas partes. Essas duas partes, elas são chamadas de projeções ortogonais de cada um dos catetos sobre a hipotenusa. Aqui a gente tem a projeção N e a projeção M. A projeção N é referente ao cateto C sobre a hipotenusa A. E a projeção M é referente ao cateto B sobre a hipotenusa A, certo? Então, a gente vai utilizar duas relações existentes aí no triângulo retângulo para a gente poder demonstrar o teorema de Pitágoras. E quais são essas relações? Eu vou anotar aqui para vocês, para que a gente possa desenvolver. C ao quadrado igual a A vezes N e a outra, B ao quadrado igual a vezes M. O que essas relações elas dizem? Essa primeira aqui, que o quadrado da medida do cateto C é exatamente igual ao produto da medida da hipotenusa por a projeção N, que no caso é referente ao cateto C, certo? A outra relação, que o quadrado da medida do cateto B é exatamente igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção M, que no caso é referente ao cateto B, certo? Então, o que a gente vai fazer com essas duas relações para demonstrar o teorema de Pitágoras? Você vai adicionar membro a membro essas duas igualdades, ou seja, eu vou somar C ao quadrado igual a A vezes N mais B ao quadrado igual a vezes M, certo? Ao somar, nós temos, resolvendo, C ao quadrado mais B ao quadrado, C ao quadrado mais B ao quadrado, igual A vezes N mais A vezes M, A vezes N mais A vezes M, certo? E agora, desenvolvendo, nós temos C ao quadrado mais B ao quadrado igual. Observem que a letra A, está aparecendo tanto no primeiro termo quanto no segundo, que é referente à medida da hipotenusa. Então, o que a gente pode fazer? Deixar esse A em evidência e reorganizar essa expressão aqui com outra cara. Então, pode ficar assim, A que multiplica. O que foi que sobrou? N mais M. Então, a gente coloca dentro de parênteses, N mais M, certo? Então, na verdade, isso aqui é uma outra forma de eu reescrever essa situação aqui, certo? E aí, se você aplicar aqui a distributiva, a gente volta para essa expressão acima. Ó, A vezes N, AN, mais A vezes M, AM, certo? Então, nós temos aqui C ao quadrado mais B ao quadrado é igual. Nós temos aqui A vezes, dentro do parente, N mais M. Mas vocês concordam comigo que N mais M é exatamente a medida da hipotenusa, certo? Então, no caso, eu posso representar N mais M por A. Concordam comigo? Então, eu tenho C ao quadrado mais B ao quadrado igual A vezes A ao quadrado. Então, isso aqui
É exatamente o Teorema de Pitágoras, que é escrito desta forma aqui: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí, só o que mudou aqui foi a posição desses elementos, mas que é exatamente o Teorema de Pitágoras, certo, pessoal? Então, aqui está mais uma demonstração desse teorema, que é tanto utilizado. Espero que vocês tenham compreendido. Realmente, essa demonstração é com a finalidade de vocês saberem de onde surgiu, como demonstrar, né, esse teorema e relacionar, saber relacioná-lo, certo? Então, até a próxima.